Jornal Rio Doce está de volta. A Prefeitura de Valadares divulgou na última semana o resultado do levantamento de índice rápido do Aedes aegypti deste ano. A pesquisa apontou um índice de 4,2% de infestação nos imóveis que foram vistoriados em agosto. No levantamento realizado em maio, o índice foi de 5,8%. Entretanto, o percentual aceitável pela Organização Mundial de Saúde é de 1%. Alguns bairros tiveram aumento no índice de infestação do mosquito, sendo eles Ilha dos Araújos, JK, São Paulo, Santa Terezinha e São Tarcísio. Os bairros que registraram queda foram Atalaia, IP, Vale do Sol, Cidade Jardim e Asteca. Apesar da melhora, ainda é preciso tomar todos os cuidados necessários para impedir a proliferação do mosquito. As inscrições para o segundo torneio de pesca esportiva da Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce ainda estão abertas. Até o momento, 212 pescadores se inscreveram para a disputa. A competição acontecerá do dia 1º ao dia 14 de setembro, na calha principal do Rio Doce. Vale ressaltar que os campeões receberão R$ 57 mil em prêmios pagos em dinheiro. Os interessados poderão se inscrever até atingir 300 participantes. Durante os 14 dias de competição, os pescadores poderão escolher os dias que irão pescar e qual trecho do 213 quilômetros do Médio Rio Doce. Confira agora o quadro de saúde mental com o psicanalista Lucas Napoli. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Você certamente já deve ter ouvido alguém proferir esse ditado. Geralmente ele é encontrado com bastante frequência na boca de pais e mães que desejam que os seus filhos parem de conviver com pessoas que eles costumam apelidar de más companhias. Não ande com esse menino, meu filho, senão você acabará ficando como ele. Afinal, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é assim? Muitos de nós, hoje em dia, não levamos mais a sério esse provérbio. Eu suspeito até que os próprios pais que o utilizam para admoestar os seus filhos, no fundo, duvidam da veracidade desse ditado. Afinal, todos nós somos filhos da modernidade. E, de alguma forma, ainda acreditamos na completa liberdade individual. A maioria de nós, portanto, acredita que, a despeito das inevitáveis influências que nós experimentamos na relação com os outros, somos capazes de manter intacta a nossa consciência e os parâmetros que determinam as nossas escolhas. No entanto, essa crença de que nós somos imunes às influências externas não sobrevive a uma psicanálise. Todo indivíduo que já passou por uma análise ou está em tratamento psicanalítico sabe muito bem que aquilo que a vida inteira ele chamou de eu, de meu jeito, de minha personalidade ou minha identidade, é constituído quase que integralmente de um emaranhado de identificações. Isto é, de imagens e traços de comportamento e personalidade de outras pessoas. É óbvio que não se trata de quaisquer pessoas. As identificações são uma espécie de efeito colateral dos vínculos significativos que fazemos com determinados indivíduos, especialmente aqueles que cuidaram de nós na infância. Nossa identidade é, portanto, em larga medida, o conjunto de marcas de pessoas que foram importantes para nós ao longo da vida. Isso não significa, contudo, que nós sejamos apenas uma mistura de identificações. Existe um núcleo de espontaneidade e singularidade em cada pessoa. Existe. Ou seja, uma dimensão que é própria do indivíduo e que não tem em si nada a ver com o outro. Por outro lado, esse núcleo de espontaneidade, ele precisa desabrochar, florescer, o que, infelizmente, nem sempre acontece. Nesse último caso, ou seja, quando esse núcleo de espontaneidade não desabrocha, o sujeito acaba fazendo um uso doentio das suas identificações.
Como o ambiente no qual ele se desenvolveu não favoreceu o florescimento desse núcleo de espontaneidade, ele passa a tentar proteger esse núcleo como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Constrói, então, uma espécie de muralha de identificações, as quais são recebidas de modo completamente passivo e artificial, como se fossem abadás de micaretas. Isso acontece porque nesses casos em que a pessoa não teve a oportunidade de desabrochar o seu núcleo de espontaneidade, o indivíduo não está preocupado em ser, mas em parecer existir, a fim simplesmente de proteger o núcleo da sua espontaneidade. O contexto terapêutico psicanalítico pode ser um ambiente suficientemente adequado para proporcionar, enfim, o desabrochar desse núcleo. Já quando o sujeito se desenvolve num ambiente que lhe possibilita colocar em cena esse núcleo singular, as identificações são recebidas de modo completamente diverso. Não é de modo artificial, passivo. Não, o indivíduo se torna capaz de imprimir a sua própria marca nos traços e imagens que incorpora do outro, como uma criança que colore com as cores que ela escolheu um desenho que foi entregue a ela pelos pais. Como o sujeito, nesse caso positivo, ele não precisa proteger o seu núcleo de espontaneidade, porque ele não está em risco, ele pode ser desabrochado, a pessoa pode se entregar plenamente à deliciosa tarefa de simplesmente ser, fazendo um uso criativo das identificações, ou seja, temperando as identificações com o sal da singularidade. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.